Hoje é a nossa segunda aula sobre uma série que a gente está chamando Ansiosos por Tudo. A gente tem explorado esse tema da ansiedade. O título da aula hoje é Corações em Paz, Ansiedade Jamais. E nessa série a gente está desvendando verdades bíblicas que nos ajudarão a encontrar a liberdade para a nossa ansiedade. Na semana passada eu mencionei que não há vergonha em a gente precisar de ajuda médica, caso você tenha alguma condição mais crítica a respeito da ansiedade. Essa série não trata de transtornos psicológicos ou psiquiátricos, mas da sensação geral de ansiedade que eu e você experimentamos no dia a dia. Então, se você percebe que sua ansiedade precisa de uma ajuda profissional, de novo, não há vergonha em você procurar profissionais que possam ajudar você a tratar dela. Hoje a gente vai continuar onde nós paramos na semana passada, em Filipenses capítulo 4, no versículo 6. Vamos ler juntos. A Bíblia fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Na semana passada, a gente passou a maior parte do nosso tempo falando que a chave para a gente liberar a ansiedade em nossa vida é a nossa humildade. É a nossa humildade, nossa disposição de lançar todas as nossas preocupações sobre Jesus Cristo, lançar nossos fardos sobre Ele, as coisas que só Ele pode suportar. A gente falou de como é nosso orgulho que diz que a gente já sabe das coisas. A gente falou sobre que a gente pode controlar, que não podemos controlar todas as situações. A gente tem responsabilidade sobre as coisas que Deus nos dá, mas que o controle é reservado somente para Deus. E a gente falou de que como o que acaba acontecendo é que a gente fica numa posição, quando a gente tenta controlar as coisas, a gente fica numa posição onde a gente carrega mais do que o que a gente pode suportar, o que nos deixa exaustos, nos deixa esgotados, mina nossas forças. A gente não pode gerenciar todos os aspectos da nossa vida. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de outra pessoa, de uma força que não se encontra só dentro de nós, de algo maior do que nós. E a gente falou sobre, então, a gente passar tempo com Deus, a gente se lançar sobre Ele, a gente deixar Deus nos levantar, Deus aliviar nossa tristeza e levar para longe todos os nossos pensamentos ansiosos. A gente falou que é no tempo certo que Deus nos livrará da ansiedade. Não no nosso tempo, não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo certo de Deus. Frequentemente a gente quer que tudo seja instantâneo, não? A gente quer que as coisas aconteçam imediatamente, mas não é assim que Deus opera. Deus fala, não é no seu tempo que as coisas vão acontecer, é no meu tempo. E hoje a gente vai continuar aqui a partir do versículo 7, em Filipenses 4, no versículo 7, que diz o seguinte, bem, vamos ler a partir do 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essa ideia de que a paz de Deus pode substituir nossa ansiedade. A paz dele quer substituir a nossa ansiedade. Quem não quer fazer uma troca como essa? Você entrega para Deus sua ansiedade e Deus te dá devolvendo a paz dele. Quem diria, eu adoro estar estressado. É tão bom estar estressado, é uma grande alegria. Eu amo o estado perpétuo de estar preocupado no qual eu me encontro nesse momento. Eu amo o sentimento de que eu não posso pagar minhas contas. Quem diria uma coisa como essa? Nenhum de nós se sente assim, na verdade. Nenhum de nós quer estar tão atarefado na vida, tão estressado, tão sobrecarregado, que a gente realmente não consegue aproveitar as coisas que a vida tem para nos oferecer. Tão estressados que nossos filhos têm medo de chegar até nós,
para nos perguntar como foi nosso dia, porque a gente está sempre tão frustrado, tão preocupado, tão chateado com a vida, que eles ficam com medo de chegar até nós, e de ouvir mais um sermão, ou de ouvir alguém rabugento falando com eles. Ninguém quer uma vida assim, ninguém deseja viver dessa forma. E a verdade incrível dessa escritura que a gente acabou de ler, é a ideia de que Deus quer trocar a nossa ansiedade pela paz dele. O problema é que muitas vezes a gente sabota esse processo. A gente acha que a gente vai ter paz quando tudo estiver dando certo na vida. E a gente fica se perguntando e planejando cada aspecto do nosso futuro. A gente acabou de voltar de umas férias e a gente já está planejando as próximas férias. Porque essa ideia de que quando eu me ausentar dos problemas, ou quando os problemas surgirem, desaparecerem da minha vida, aí eu vou ter paz. Eu vou deixar todas as minhas contas em ordem. Eu vou deixar minha casa toda arrumada. Eu vou deixar meus filhos todos em ordem. Essa última parte. Eu vou acertar minha carreira primeiro. E depois aí eu finalmente vou deitar numa rede. Eu sou baiano, então eu vou deitar numa rede. E eu finalmente vou ter paz. A gente tem um apego por essa paz circunstancial. Mas o problema sobre esse tipo de paz é que ela não nos prepara para as dores da vida. O que acontece quando você é diagnosticado com câncer, por exemplo? Ou quando o amor da sua vida morre? O que acontece quando seus filhos começam a agir mal? Ter quitado a prestação do seu apartamento ajuda nessas horas? A gente gosta muito de paz circunstancial, né? A gente luta por ela. Mas Deus nos oferece outro tipo de paz. Não é uma paz circunstancial. Não é uma paz que a gente pode obter do governo, por exemplo. Se aquele político foi eleito, aí as coisas vão andar aqui nesse país. Ou a paz que vem quando seu salário aumenta um pouquinho. Não é esse tipo de paz. Ou quando seus filhos se comportam bem. Ou quando a cirurgia dá certo. Nós amamos esse tipo de paz circunstancial. Mas o que Deus nos oferece é algo inabalável. É algo que as circunstâncias não podem destruir. É algo firme. Não é algo frágil, volátil. Esse tipo de paz que Deus quer nos oferecer, Ele pode enfrentar as tensões da vida, os medos da vida, com confiança e serenidade. Deus promete uma paz maior para nós, que nunca pode ser dada por algumas semanas de férias, por alguma técnica ou por algum esquema de planejamento pessoal. Paulo diz que ela é uma paz que excede todo o entendimento. Você não consegue compreender completamente como isso acontece. Ela não é humana, ela não é racional, ela supera a nossa compreensão, ela transcende o planejamento, as definições, as explicações. E é exatamente isso que cada um de nós aqui, eu creio, quer. A paz sobrenatural que vem de Deus, não a paz falsificada que vem das circunstâncias ao nosso redor. Quando eu era adolescente, minha família era uma família mais pobre. E eu olhava para as outras pessoas, eu queria andar com roupa de marca. Eu era ficcionado com os logos e as marcas. E tinha uma loja que eu adorava, era uma loja cara, chamava Fórum, acho que ainda existe essa loja. E tinha uma camiseta que eu via lá, cheia de letras de plástico. Eu achava o máximo aquilo. Hoje eu olho e falo, parece brega. Mas eu adorava aquela, mas era muito cara a camiseta. Mas eu queria andar com, e aí eu fui lá atrás de um camelô e comprei uma camisa da Fórum. O problema é que essas coisas elas não duram. Não demorava muito para perder o brilho da letra. A letra começava a cair. E aí vivia aquele estado de eterno. Será que vai cair quando eu estiver na escola? E olha a vergonha que vai dar. Fora que isso também não agrada a Receita Federal, porque é pirataria. Deus sempre planejou que nós tivéssemos uma paz maior do que a paz falsificada. Em Gênesis capítulo 1, Deus cria um lugar maravilhoso. E Ele chama esse lugar de paraíso. A humanidade, ela está numa espécie de estado perfeito. Deus coloca o homem e a mulher lá, e Ele chama esse lugar de Jardim do Éden. Adão e Eva estavam bem no meio desse jardim. E eles são feitos à imagem de Deus. O Éden é um lugar onde não existe nenhuma ansiedade, nenhuma depressão, nenhum medo, nenhum sofrimento. A gente é apresentado a este lugar de inocência, um lugar cheio de honra,
um lugar onde não há morte. Imagina um pouco isso. Um lugar onde não há sofrimento, nenhum medo de você ser assaltado, nenhum medo de você ficar sem emprego, não ter dinheiro para pagar uma conta, de alguém vir pedir algo de você que você não sabia que você tinha que ter feito. Não é um lugar onde você podia pegar uma doença. Essa semana eu passei a semana toda com minha garganta inflamada. Não é um lugar onde você podia pegar uma doença. Não havia doenças lá. Eles vivem em um mundo que era completamente seguro, onde tudo era garantido para eles. Mas como muitos de nós sabemos, algo deu de errado aqui. Algo de errado aconteceu. E aqui aparece o maior inimigo da paz de Deus. Não Satanás, caso seja isso que você esteja pensando, mas a nossa dúvida. A nossa dúvida. O maior inimigo da paz de Deus. Deixa eu explicar isso melhor. Em Gênesis capítulo 2, nos versículos 16 e 17, as escrituras dizem assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus dá ao homem e à mulher alguns parâmetros importantes. Ele diz: vocês são livres para comer de tudo o que o jardim tem para oferecer para vocês, mas não coma dos frutos da árvore que está bem no meio do jardim. Ela não é boa para vocês. Essa é a única proibição de tudo que Deus fez para eles, de tudo que Deus fez por eles. Eles não podiam comer do fruto daquela árvore. Faça isso e você certamente morrerá. Foi o que Deus disse. De repente, a dúvida aparece na forma da tentação pela serpente. E essa é a serpente falando aqui. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 2. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. A dúvida ela começa a aparecer aqui, de forma sutil. A dúvida de que Deus estava escondendo algo bom deles, de que Deus não estava dando tudo o que tinha para dar para eles, de que Deus não estava cuidando deles, de que Deus não realmente estava querendo oferecer todas as coisas boas para ele. E ali a dúvida nasce. Em Gênesis 3, versículo 5, Deus sabe, isso é a serpente falando: no dia em que dele comerem do fruto da árvore, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aqui é isso que acontece a seguir. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E naquele momento, Adão e Eva se separam da paz de Deus. Eles se separam porque eles pararam de confiar em Deus. Eles perderam o paraíso e também perderam a paz perfeita. E se você traçar a história do homem a partir desse ponto, você vai ver que a perda dessa paz fez uma diferença para todos nós. Mudou tudo em nossas vidas. A morte entrou em cena depois disso. A tristeza apareceu. A dor surgiu em suas vidas. Toda aquela paz, toda aquela alegria que Deus tinha criado, toda aquela segurança, toda aquela satisfação, todas essas coisas se transformaram em medo, em ansiedade, porque eles pararam de confiar em Deus. E por isso eles perderam o seu relacionamento, ou perderam a natureza do relacionamento que eles tinham com Deus. Essa história aqui ilustra algo muito importante para nós. Quando o homem e a mulher foram criados no Jardim do Éden, eles não tinham que trabalhar para conseguir paz. Eles não tinham que fazer um programa de 10 passos sobre como descobrir, como obter paz na vida, sobre como lidar com o estresse, gerenciamento de estresse
para o ser humano moderno. Eles não tinham que ir a algum profissional para tentar se descobrir, ou para tomar medicação para descobrir como obter a paz perfeita. Lembra que eu não estou falando aqui sobre alguns de nós que temos questões fisiológicas e que necessitam de remédios, mas também a gente não pode ignorar de que a gente vive numa era onde há uma overdose de remédios sendo prescritos para ansiedade, para pessoas que não precisariam tomar essa quantidade de remédios, mas não estão sabendo lidar com esses desequilíbrios que a vida traz. Eles simplesmente tinham paz lá no Éden, porque eles tinham a Deus. E essa é a chave aqui que eu queria trazer para nós. Todos os benefícios do jardim, todos eles estavam diretamente associados ao relacionamento que eles tinham com Deus. Quando esse relacionamento foi cortado, todo o resto também foi perdido. Quando eles deram ouvidos à dúvida, quando eles pararam de confiar nos mandamentos de Deus, o lugar de paz se tornou um lugar de ansiedade. Eles foram separados de Deus, e assim eles perderam sua alegria, sua paz, e se encheram de medo e de ansiedade. E tudo isso é importante porque são essas as coisas que eu acredito que todos nós aqui desejamos, independente da gente ser cristão, da gente não ser cristão. Se você deseja essa paz que vem de Deus, aqui está o segredo. Ela não vem quando você busca pela paz. Se você busca paz, você não consegue ter paz. Mas se você busca Deus, você encontra Deus e você encontra a paz. Deus, eu preciso de um relacionamento com você. Eu preciso realmente me arrepender, entregar minha vida a você. Quando a gente tem essa atitude, a paz vem para nós. Isaías, que foi um profeta que viveu uns 6 séculos antes de Jesus, ele diz isso de forma perfeita. Aqui em Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu guardarás, Deus, em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Qual é a promessa que o profeta estava fazendo aqui? Que a paz vem para aqueles que confiam em Deus. Sabe, falar sobre ter paz é falar sobre conhecer a Deus, sobre confiar em Deus, sobre ter um relacionamento com Deus, sobre ter fé em Deus. Cristianismo não tem a ver com você seguir um monte de regras, sobre um monte de mandamentos. Certamente, se a gente conhece a Deus, a gente vai seguir os mandamentos dele. Mas se você tenta seguir o que Cristo falou para você fazer, mas você não tem uma experiência de se relacionar com Jesus, não vai dar certo. Não vai trazer os benefícios que ele promete para mim e para você. E por isso a pergunta que eu tenho para você hoje aqui, e pode parecer uma pergunta óbvia, mas eu acho que é uma pergunta profunda, é a seguinte: você tem um relacionamento com Deus? Você tem um relacionamento com Deus? Você confia na pessoa de Deus? E talvez uma pergunta ainda mais importante: você confia que Deus cuida de você? Você confia que Deus está cuidando de você? Sabe, lidar com medo e ansiedade passa por essa ideia de acreditar que Deus se importa com sua vida. Quando Jesus veio aqui à Terra, ele interagiu com pessoas ansiosas, com pessoas como eu e você, cheias de medo. E em 2 momentos, 2 dessas pessoas, elas duvidaram de que Jesus estava se importando com a vida delas. Na primeira dessas ocasiões, os discípulos de Jesus estão no meio de uma tempestade. Eles estão desesperados por causa da tempestade. E aí, eles falam em Marcos capítulo 4, versículo 38, mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa? Eles estão com medo, eles estão ansiosos, eles estão duvidando, e eles perguntam: Deus, você não se importa com a gente, com nossa vida? Na segunda situação,
onde uma pessoa fez uma pergunta dessa. Uma amiga de Jesus, chamada Marta, ela está ocupada preparando uma refeição, limpando uma casa para várias pessoas. A irmã dela não está ajudando. E de novo ela pergunta: Senhor, não te importas? Não te importa, Jesus, comigo? Sabe, interessante que na primeira situação, a vida dos discípulos de fato parecia estar em risco. Eles estavam no meio de uma tempestade enorme, como era típica lá no lago da Galileia. Na segunda, era quase uma briga de irmãos, corriqueira. Acontece todo dia lá em casa. A questão da ansiedade não é necessariamente algo que envolve algo grande na vida, nem é necessariamente algo pequeno. Mas a questão da ansiedade orbita ao redor dessa pergunta: você confia que Deus está cuidando de você? Você confia que Deus se importa com você? Você acha que Deus se importa? Você acha que Ele se preocupa com as coisas que preocupam você? Eu estou preocupado com o meu casamento. Você acha que Deus também se preocupa com o seu casamento? As coisas sobre as quais a gente tende a ficar mais ansioso são as coisas que a gente acha que para Deus não são importantes. E a gente fica ansioso porque parece que a gente está lutando sozinhos, sem um relacionamento. Deus, você se importa? Jesus, ele conecta a nossa paz nesse mundo ao cuidado pessoal de Deus e sua preocupação com a humanidade. Em um dos sermões mais famosos que Jesus pregou, ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 6, versículo 25: por isso eu lhes digo que não se preocupem. Outras tradições diz: não andem ansiosos. Ele continua: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros: eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Ele diz: olha, considera por um momento os pássaros. Você pode imaginar Jesus ao ar livre, pregando o sermão dele, e tem pássaros cantando, voando para lá e para cá, e é como se nessa hora um pássaro desse um rasante na frente de Jesus, e Jesus falasse: olha só, observem os pássaros. Observem por um momento, eles não guardam o alimento deles em celeiros, eles não plantam, eles não colhem nada, eles nem sequer trabalham, eles não estão preocupados com a vida, e ainda assim Deus provê tudo para eles. Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E aí, depois disso, ele faz uma afirmação surpreendente, que realmente deveria falar ao âmago da nossa própria preocupação e ansiedade. Durante o sermão ele faz essa afirmação: acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os lírios do campo? Sabe, a resposta para os nossos medos, para as nossas dúvidas e ansiedades, é uma resposta teológica. Deus se importa com você. O mundo inteiro pode estar desmoronando em torno de nós, e ainda assim é possível encontrar paz. Se a gente souber,
se a gente lembrar que Deus se importa conosco. Você acredita que Deus se importa com você? Você está disposto a deixar Deus assumir o controle de sua vida? Faz alguns meses que eu e Ana decidimos deixar nossa filha, Sofia, sair de casa sozinha e ir ao supermercado, que fica a 200 metros de casa, e a padaria também. E tem sido útil, porque a gente está contando com a força-tarefa dela também. Mas eu e Ana, a gente estava morrendo de medo, no meio da insegurança em que a gente vive aqui na cidade. A gente falou, você só pode ir com seu celular, você precisa ligar para a gente na padaria. A padaria é literalmente na frente da nossa casa. Mas você liga para a gente saber se você chegou, você liga, se acontecer qualquer coisa, você liga para a gente saber se você está voltando. E na primeira vez ela ligou, mas na segunda vez ela não ligou. E eu e Ana passaram 5 minutos, passaram 10 minutos, e a gente estava uma pilha de nervos. Nossa, o que aconteceu? Eu vou lá, eu vou ver o que aconteceu com minha filha. Porque estava difícil confiar, porque eu não estava ouvindo a voz dela. Eu queria, liga, para a gente saber se você está bem, se você foi mesmo, chegou ao supermercado. O mesmo acontece entre nós e Deus. É fácil desconfiar de um Deus cuja voz você não ouve frequentemente. É fácil você desconfiar de Deus se você não está ouvindo a voz de Deus com frequência. Se seu relacionamento com Deus se resume a uma igreja 2 ou 3 vezes no ano, na Páscoa, no Natal ou no batismo de alguém, ou ouvir alguém falar de Deus por meia hora, você acha que você vai conseguir colocar sua confiança em Deus? Você acha que você vai conseguir confiar em alguém que você vê 1, 2, 3 vezes? Sabe, confiar em Deus tem a ver com coisas básicas na vida. Tem a ver com você ler a sua Bíblia todo dia. Tem a ver com você passar tempo com Deus. Tem a ver com você se reunir com outros cristãos. Salmo capítulo 9, versículo 10, resume essa ideia muito bem. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Não dá para saber quem Deus é, não dá para confiar em Deus, se a gente não está sabendo quem Deus é. Vir aqui aos domingos tem grande valor, estou feliz que cada um de vocês está aqui, que eu estou aqui, mas se essa é a sua única dose de Deus, você não vai encontrar paz verdadeira. Você tem que realmente conhecê-lo para que você possa confiar nele. E se você realmente confiar em Deus, então Ele promete a você que você vai encontrar a paz. Para concluir, eu queria ler uma passagem aqui em Salmo, capítulo 139, que é poderosa e que tem a ver com a tarefa de casa que eu quero dar para você. Eu espero que a tarefa de casa da semana passada tenha te ajudado, me ajudou. Aqui em Salmo 139, no versículo 23, o salmista diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Quem está falando aqui nesse salmo é Davi, 3.000 anos atrás. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Davi está pedindo ajuda a Deus em uma oração para identificar em quais áreas de sua vida ele se sentia ansioso. Em quais áreas de sua vida ele não estava confiando em Deus. E aqui vem a tarefa prática que eu quero dar para você hoje. Não importa se você é cristão, se você não é cristão. A gente tende a não admitir as áreas de nossa vida em que a gente simplesmente não confia em Deus. Nossa tendência é querer controlar situações, trabalhar e nunca ser honestos ao ponto de dizer: Deus, eu não confio em você nessa área da minha vida. Eu realmente não confio em você. Eu não confio em você sobre meus relacionamentos. Eu não confio em você se você ama meus filhos de verdade. Eu frequentemente não acredito que você tem o meu melhor interesse em mente. Eu não confio que você vai me ajudar com minhas finanças, que você vai me ajudar a conseguir um emprego. Eu não confio
que você vai ser o suficiente para mim. E aí o que acontece é que alguns de nós, os que de nós somos cristãos, a gente põe nossa máscara cristã, é a máscara que sabe o que a Bíblia ensina, e a gente aparece na igreja sorrindo, a gente se encontra um com o outro como se tudo tivesse certo, e a gente diz, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, mas por dentro há dúvidas, por dentro a gente vai deixando o nosso relacionamento com Deus de lado, a gente não confia nele em certas áreas da nossa vida, e a gente passa a duvidar mais e mais e mais dele. O que acontece é que a gente experimenta ondas de estresse, de ansiedade em nossa vida, porque a gente nunca chega a admitir simplesmente que a gente não confia em Deus, que a gente não confia em Deus sobre alguma área de nossas vidas. Eu quero encorajar você essa semana a tirar um tempo para pensar quais são as áreas da sua vida, todos nós temos alguma, onde você não confia em Deus, onde você não tem confiado em Deus. Escreva essas coisas, escreva isso em seu caderno, medite a respeito disso, ore a respeito dessas coisas, não tenha medo de dizer isso para Deus. Deus já sabe, você talvez que não saiba, mas Deus já sabe, e Deus quer te ajudar, Ele não fica ofendido de ouvir que você não confia nele em alguma área. Fale para Ele que você não confia, para que você possa lidar, para que Ele possa te ajudar a lidar com essa desconfiança. Porque Deus promete que se você puder realmente confiar sobre essas áreas, Ele vai lhe dar uma paz que excede a sua compreensão. A paz de Deus que excede todo o entendimento, que vai guardar a sua mente, que vai guardar seu coração em Cristo Jesus. Vai guardar do quê? Vai guardar do medo e da ansiedade. É uma grande verdade que Deus vai guardar o seu coração. Guardar é um termo militar que significa proteger. Deus, Ele não vai apenas remover a sua ansiedade, Ele vai proteger seu coração contra mais ansiedade, contra mais preocupações. E por isso eu quero encorajar você tanto a gastar um tempo essa semana fazendo isso, tirando um tempo para você pensar nessas coisas na sua vida. Se você não é um cristão, se você tem interesse em descobrir mais sobre como passar um tempo com Deus, que você não pode ver, eu quero encorajar você, marque com alguém aqui dessa igreja para estudar a Bíblia. Marque de você ir a um encontro durante a semana na casa de alguém, para você receber 1 ou 2 passos que possam te ajudar a seguir em frente nesse processo. Vai valer a pena. Eu te garanto, à medida em que você vai se dando conta das coisas que você quer controlar em sua vida, à medida em que você vai colocando as tensões de lado, à medida em que você vai admitindo, Deus, eu não confio no Senhor nessa e nessa outra área da minha vida. O que vai acontecer é que você vai abrindo espaço para Deus agir em sua vida. Você vai percebendo o cuidado dele em sua vida, ainda que as circunstâncias não mudem, e sua ansiedade vai diminuindo. E Ele não vai deixar um buraco em seu coração. Ele não vai deixar um buraco em seu coração. Ele vai substituir essa ansiedade por uma paz que excede seu entendimento. Corações em paz, ansiedade jamais. Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado porque o Senhor quer nos ajudar com nossas ansiedades. O Senhor sabe o estado em que a gente se encontra, o medo, a insegurança. O Senhor sabe, Pai, que a gente se preocupa com coisas e frequentemente a gente não sabe se o Senhor está preocupado junto com a gente. Parece que a gente está sozinho, parece que aquele relacionamento que Adão e Eva tinham no jardim falta a nós. Ainda que mentalmente a gente concorde com as doutrinas cristãs, ainda que a gente se chame de cristãos, na prática e no dia a dia, cada um de nós tem muitas áreas onde a gente não crê que o Senhor está junto conosco. Nos ajuda a sermos honestos sobre isso, nos ajuda a colocar essas coisas diante do Senhor, a falarmos sobre isso e tirarmos um tempo, Pai, para a gente poder lidar e crescer nessas áreas. Eu te agradeço
para a gente poder estar falando sobre esse assunto. Eu te oro grato em nome de Cristo. Amém.